perdão a vocês, ele tem 10 minutos, tá? É quase uma mensagem. Mas eu acho que é interessante para o que vai ser abordado, tá? Então peço a vocês um pouquinho de paciência. Para mim é interessante, porque eu gosto do que vai ser falado, tá? Espero que vocês gostem também, tá bom? Vamos colocar então. Sobre a escala do universo, uma pergunta que vem à mente. A pergunta é: somos muito pequenos ou o universo é muito grande? Sim, o nosso universo é tão vasto que foi necessário criar unidades de medida especiais para representar as distâncias entre corpos celestes. Olá pessoal, mesmo para chegar ao planeta mais próximo dentro do nosso sistema solar, são necessários meses, até anos, e mesmo assim, dentro do vasto deserto cósmico, isso é apenas como um grão de areia. Pessoal, bem-vindos ao nosso canal Pipa. Eu sou o Luca e dessa vez vamos falar sobre o tamanho desse universo. Vamos falar sobre quanto tempo levaria para viajar caso você se mudasse para outro planeta e se realmente é possível sair do sistema solar. Acomode-se, fique à vontade e aproveite. Com certeza vai ser muito interessante. Vamos começar o nosso vídeo. Quanto tempo levaria para ir a planetas que não sejam a Terra? Todos aqueles que conhecemos, aqueles que amamos ou odiamos, todos os seres que nascem neste mundo começam sua jornada de vida na pequena esfera azul e flutua no vasto mar escuro do universo. A Terra é o único lugar no universo que podemos chamar de lar. No entanto, por mais que amemos a Terra, a curiosidade, o desejo de descoberta e aventura nos impulsionam para a frente. A humanidade deu apenas os primeiros passos tímicos na exploração do universo próximo. Nossas conquistas até agora se resumem ao pouso na Lua e ao planejamento meticuloso de uma viagem a Marte. Acreditamos profundamente que um dia viagens como essas deixarão de ser algo especial. Mas será possível ir além da Via Láctea no futuro distante? Infelizmente, parece que não há essa possibilidade. Isso se deve à imensa vastidão do universo. Para entender o verdadeiro tamanho do universo, vamos começar com algo pequeno. Este sistema solar. A Lua mais próxima da Terra está a cerca de 385 mil quilômetros de distância. Se você estivesse dirigindo o carro a 100 km por hora em direção à Lua sem parar, essa viagem levaria cerca de 160 dias. Para que inventaram as naves espaciais? Não é apenas para viajar pelo espaço, diriam eles. E isso está absolutamente correto. A primeira missão tripulada à Lua pela humanidade ocorreu em 1969 e levou mais de 3 dias e noites. Por falar nisso, mesmo com foguetes mais modernos, leva-se aproximadamente o mesmo tempo para percorrer essa distância. Quem poderia dizer? Um voo de 3 dias não é tão longo assim, né? No entanto, gostaria que você lembrasse que em escala espacial, a Lua está apenas a uma curta distância. Então vamos supor que Elon Musk finalmente tenha construído uma nave espacial ultra avançada e esteja planejando realmente ir para Marte. A órbita heliocêntrica de Marte ao redor do Sol é elíptica, então a distância da Terra a Marte está sempre variando. Quando a Terra e Marte estão mais próximos, a distância é de aproximadamente 55 milhões de quilômetros. Vamos supor que você esteja a bordo de um avião de última geração e, de repente, o piloto decide fazer um passeio turístico por Marte e muda a rota. Neste caso, a viagem duraria 7 anos. Claro, você poderia trocar para uma espaçonave de última geração e considerar a rota de voo mais eficiente. No entanto, mesmo assim, se você quisesse pousar no planeta vizinho mais próximo e dar um passeio casual, levaria de 6 a 9 meses. Se você quisesse observar o Sol de perto e lançasse um foguete em direção ao centro do sistema solar, a distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 149,5 milhões de quilômetros. Falamos anteriormente sobre a necessidade de unidades de medida especiais para representar distâncias no espaço. Esses 149,5 milhões de quilômetros constituem uma unidade astronômica. Você pode até pensar, é só isso? Mas isso também é
relativo. Mesmo a luz, que é mais rápida do que qualquer outra coisa, leva 8 minutos e 20 segundos para percorrer a distância de uma unidade astronômica até chegar à Terra. Se quisermos fazer uma visita amigável a Júpiter, teremos que viajar mais de 5,2 unidades astronômicas. A distância mais curta entre Júpiter e a Terra é de 588 milhões de quilômetros. A sonda Juno levou 4 anos e 11 meses para voar até Júpiter e entrar em sua órbita. Para chegar até o distante guardião gelado do Sistema Solar, Netuno, levará ainda mais tempo. A distância da Terra até Netuno é de 4,3 bilhões de quilômetros, o que equivale a 30 unidades astronômicas de distância. A luz do Sol leva 4 horas e 15 minutos para alcançar Netuno. Os foguetes que usamos para explorar os pontos turísticos do Sistema Solar, mencionados anteriormente aqui no nosso canal, levaria décadas para chegar até lá. Por exemplo, a sonda Voyager 2 levou 12 anos para se aproximar de Netuno, enquanto a missão espacial New Horizons chegou lá em 8 anos. Netuno é o planeta mais externo do Sistema Solar, mas ainda há algo além dele. Se você olhar o Sistema Solar de longe, provavelmente não o distinguirá, pois estará envolto em uma espessa nuvem de rochas e gelo. A nuvem de Oort é uma teórica nuvem esférica que envolve o Sistema Solar, compostas por objetos congelados. Estima-se que a distância da nuvem de Oort ao Sol varia de 50 mil a 100 mil unidades astronômicas. É realmente uma distância inimaginável. A distância que nunca poderemos ultrapassar. Você já começou a pensar no Sistema Solar como nossa grande casa? Nesse caso, a nuvem de Oort seria o limiar dessa casa. Ao cruzar essa linha, você entrará em um mundo totalmente desconhecido, escuro e interminável. Com bilhões de pontos brilhantes como pano de fundo, a luz brilhante com certeza brilhará diante de seus olhos. Essa luz, por assim dizer, é como um farol que aponta o caminho e nos convida a seguir. É o sistema estelar mais próximo do Sistema Solar, Alfa Centauri. Está a uma distância equivalente a 41 trilhões e 300 bilhões de quilômetros, ou 276 mil unidades astronômicas do Sol. Para expressar distâncias entre corpos celestes, usamos outra unidade de medida: anos-luz. É a distância que a luz percorre em um ano. A velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Um ano-luz são 9 trilhões 461 bilhões de quilômetros. Bom, Alfa Centauri está a uma distância de 4,4 anos-luz daqui. Naturalmente, com a tecnologia atual, uma viagem a esse sistema estelar é impossível de ser planejada. Por que devemos ser tão pessimistas? Vamos considerar isso usando a sonda espacial Voyager como exemplo. Essa nave viaja pelo espaço a uma velocidade de 17 km por segundo. Se quisermos enviá-la para Alfa Centauri, a sonda só chegaria ao seu destino em 75 mil anos. Repetindo, essa é a estrela mais próxima. Mesmo se construíssemos uma nave espacial que viajasse a velocidades próximas à da luz, levaria 100 mil anos para atravessar a Via Láctea. Isso é 10 elevado a 17 quilômetros. Realmente é difícil até mesmo imaginar um número com tantos zeros. Quando saímos da Via Láctea, podemos ver que a nossa galáxia faz parte do que é conhecido como grupo local, composto por mais de 60 galáxias. O grupo de galáxias se estende pelo espaço cósmico com uma vastidão inimaginável. Levaria cerca de 10 milhões de anos para a luz atravessar esse grupo de galáxias. O espaço cósmico está repleto de trilhões de galáxias e aglomerados de galáxias. Se conseguíssemos voar pelo espaço com sucesso, poderíamos ver o aglomerado de Virgem. Dentro desse espaço há cerca de 2.000 galáxias de várias escalas, incluindo o nosso grupo local onde vivemos. Os pesquisadores estimam que o diâmetro desse aglomerado de galáxias seja de aproximadamente 15 bilhões de anos-luz. Em outras palavras, uma nave espacial ultra rápida, viajando à velocidade da luz, levaria 15 milhões de anos para atravessar o aglomerado de Virgem. Além disso, seriam necessários 53 milhões de anos-luz para chegar ao aglomerado de galáxias a partir do Sistema Solar. É realmente impressionante, mas também um pouco assustador, não é?
Ao deixar o aglomerado de Virgem, nos deparamos com uma estrutura ainda maior, o superaglomerado de galáxias Laniakea. Laniakea significa universo imensurável. Esse grande aglomerado contém cerca de 100 mil galáxias, incluindo o grande atrator, e seu diâmetro é de 520 milhões de anos-luz. Vocês ainda acham que a viagem até Marte parece assustadoramente longa? Mesmo examinando cuidadosamente o mapa do universo observado, podemos encontrar nossa própria grande galáxia. Encontrar a Terra dentro dessa galáxia seria fora de questão, até mesmo com um microscópio. São nessas situações que a gente percebe o quanto a nossa vida é passageira e o quanto estamos vulneráveis. Falei que era longo, né? Ninguém dormiu, tá bom. Vocês perceberam o tamanho desse universo? Deu para ter uma leve noção, né? Mas o que isso tem a ver com a gente? Né? O que isso tem a ver com a palavra que nós vamos compartilhar nessa manhã, que eu vou compartilhar com vocês nessa manhã? Mesmo esse universo sendo tão grande, e Deus tendo despendido toda a sua energia, né, e o seu poder para criar esse universo, os olhos de Deus estão colocados em cada um de vocês aqui nessa manhã. Amém. É isso que eu queria, sabe, que vocês ficassem impressionados com isso. Vocês imaginem, né, toda essa criação, todo o poder de Deus envolvido nisso, todo o conselho de Deus ali para criar esse universo. Mas Deus escolheu habitar dentro de cada um de vocês aqui. Vocês imaginem onde Deus podia habitar, em qualquer lugar desse universo, sabe, em qualquer sistema solar, em qualquer galáxia, em qualquer um desses aglomerados, né, de galáxias. Mas Deus escolheu colocar vocês nesse planeta, nesse pequeno planeta azul, sabe? Que muitas vezes a gente nem se dá o trabalho de observar a criação de Deus aqui na Terra. A gente está num lugar que tem bastante plantas, árvores, tem pássaros, tem alguns animais aí espalhados. A gente não se dá o trabalho de olhar para as pequenas coisas que Deus criou, quanto mais olhar e perceber a grandiosidade do universo, sabe? Então é isso que eu queria que ao final dessa palavra vocês ficassem no coração, que vocês são mais importantes do que todo esse universo que Deus criou. Amém? Amém. Vamos lá então. Gênesis 1:1. Aqui em Gênesis 1:1 mostra de uma maneira breve como Deus então criou esse universo. Fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então esse princípio foi, ao que tudo indica, há 14 bilhões de anos atrás. Esse versículo de Gênesis 1:1 ocorreu há 14 bilhões de anos atrás, quando Deus então ele fala, né, e cria o universo. Nós sabemos que do versículo 1 de Gênesis para o versículo 2 se passaram bilhões de anos. Nesses bilhões de anos a Terra foi criada também, né? E tudo que a gente conhece aqui sobre a Terra, né? Que é o 2 que fala: a Terra, porém, estava sem forma e vazia. Então Deus criou todas as coisas, né? Senhor Jesus. Vamos ver outros versículos que falam também a respeito da criação de Deus. Vamos ver Salmos, capítulo 8, versículo 34. O que fala lá? Fala assim, Salmos 8, 3-4, perdão. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Então, tudo foi criado e estabelecido por Deus. O 4. Que é o homem que dele te lembra?
sou eu diante de tudo que Deus criou? Né? Como Deus, Ele se preocupou comigo, se preocupou com cada um de vocês aqui. O que é o homem? O que sou eu para que de mim se lembre, Senhor? Ou o filho do homem que o visites? Nós sabemos que o Senhor está conosco aqui nessa manhã. Amém. Está dentro de nós e está fora de nós. Né? Mas olhando para todo esse universo, como é que Deus dá tanta importância para mim e para você? Sendo que Ele tem uma criação tão maravilhosa, não é verdade? Hebreus, capítulo 11, o que fala para nós? 11:3 fala: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível, aquilo que nós vemos, a matéria, veio a existir das coisas que não aparecem. Deus criou todo esse universo a partir daquilo que não é visível. Amém? Então esse é o poder de Deus, né, com que Ele criou todas as coisas. Hebreus, agora nós vamos ver o seguinte: tudo bem, Deus criou todas as coisas, mas como todas as coisas criadas por Deus permanecem, né, no seu lugar? Como que os planetas permanecem nas suas órbitas, né? Que nem nós sabemos, tem a órbita terrestre, né, em volta do Sol, as estações do ano, os dias, né, enfim, tudo é em função da órbita terrestre ao redor do Sol. E a Lua? Vocês já pararam para pensar? Não sei se vocês já ouviram que a Lua só tem um lado visível. Nós aqui da Terra somente vemos um lado da Lua. Vocês já ouviram falar do lado oculto da Lua? Agora, vocês imaginam que a Lua, como é que ela consegue sempre mostrar somente um lado para a Terra, sendo que ela também tem um movimento de rotação e translação ao redor da Terra? Irmãos, é só Deus que pode fazer isso, entendeu? Não era para ela a cada passada mostrar uma outra face para a gente, dependendo da região que está? Mas não, é só o mesmo lado que aparece para nós. Vamos ver Hebreus capítulo 1, o que fala? Como é que tudo isso realmente está no seu lugar e não se move? Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, né? Próximo versículo: nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. O universo foi formado a partir do Filho, de Jesus Cristo. E aí o próximo versículo: Ele, Jesus, que é o resplendor e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ponto. Irmãos, jovens, adolescentes, tudo é sustentado pela palavra de Deus. Amém. A palavra de Deus é que sustenta todas as coisas no seu devido lugar. Amém. Vocês dizem amém para isso? Amém. E é o que a palavra nos diz. Amém. Amém? E quem é a palavra de Deus? Vamos ver João capítulo 1, versículo 1 a 3, o que fala? No princípio, lá no princípio da criação do universo, era a palavra, o verbo. E o verbo, a palavra, estava com Deus, e a palavra, o verbo, era Deus. E o 2, o que fala? E ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Irmãos, Jesus é o autor, né? Por meio de Jesus, Deus então criou todas as coisas, sabe? E aí, Romanos 1:20, o que fala para nós? Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Aí fala, né? Tais homens que não creem em Deus, por isso são indesculpáveis. Se você encontrar uma pessoa que fala, eu não creio em Deus, mas se essa pessoa, ela observar todas as coisas criadas, ela não tem desculpa para não crer em Deus, porque a própria criação, ela demonstra que há um Deus, né? A própria criação
Você olha, sabe, para um pássaro voando, para um animal, para um peixe, uma baleia, entendeu? Um mamífero que vive dentro do mar, como isso? Vocês já pararam para pensar como é que um mamífero foi se tornar um animal aquático? Não é de ficar meio, falar, ué, como que ele foi parar lá dentro da água? Não é verdade? Como que ele fez daquilo lá o habitat dele? Você consegue mergulhar e ficar mais de 2, 3 minutos sem respirar? Mas você percebe como a criação é maravilhosa? Ó Senhor Jesus! Amém. Gênesis Amém. 1, 26 a 28 aqui. Então nós vamos chegar na criação do homem. Então Deus, depois de ter feito todas as coisas, estabelecer todas as coisas, então Ele vai falar, mas está faltando alguma coisa. Amém. Está faltando o Nicolas. Amém. Está faltando o Felipe. Está Amém. faltando o Dante. Entendeu? E aí então, irmãos, Ele vai e cria o homem. Amém. E olha como a criação do homem foi de uma maneira diferente, maravilhosa. Fala assim, ó. Também disse Deus, façamos... Vamos ler todos mundo juntos? Vamos ler? Vamos lá. Também façamos. Não, vamos começar do comecinho ali, vai. Também disse Deus. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra próxima. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E o próximo só a parte A. E Deus os abençoou. Bom, e Deus os Abençoou. Amém. Olha que coisa maravilhosa. Você que está aqui nessa manhã, você é um abençoado de Deus. Amém. Deus criou você, Deus formou você. Amém, Jesus. E não somente isso, Ele te abençoou. Amém. Percebe como você foi criado? O homem, cada um de nós foi criado de uma maneira especial. Sim. Deus criou cada um de nós de uma maneira especial. Sim. Você é especial para Deus. Amém, Jesus. Você diz amém para isso? Amém. Amém. Senhor Jesus, olha, eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês, tá, aquilo que eu gostaria, sabe? Mas o mundo hoje quer colocar você para baixo. O mundo hoje quer colocar você em segundo plano, tá? Falar que você é insignificante, não é? Deixar você depressivo. Mas Deus está dizendo nessa manhã para você: você é importante. Você é importante! Amém. Jovem, você é importante! Amém. Amém, Jesus. Sabe? Senhor Jesus, Amém. não só para Deus, você é importante para nós. Amém. Vocês são importantes para a sociedade, mas principalmente para Deus. Amém. Vocês são importantes, vocês são abençoados. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Olha só como Deus te conhece, Ele sabe o que está no teu coração nessa manhã, Ele sabe aonde você está. Se você está aqui só de corpo presente, ou se você está com todo o teu ser aqui. Vamos ler Salmo 139, de 1 a 5. Vamos ler todos juntos? Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já as conheces toda. Amém. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Então o Senhor te criou dessa maneira, para Ele poder ter comunhão com você. Ele conhece o teu pensamento, o meu pensamento. Ele sabe aquilo que passa no nosso coração. Amém. Por quê? Porque Ele te criou de uma maneira especial. Amém. A imagem e semelhança dEle. Então por isso, não adianta a gente querer enganar Deus. Vocês podem me enganar, vocês podem enganar os seus pais, até mesmo o seu melhor amigo. Mas a Deus,
Não há como, porque o Senhor conhece aquilo que passa no nosso coração. Amém? E aí, do 13 ao 16, o que fala? Pois tu formaste meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Irmãos, o Senhor te conhece desde quando o óvulo da sua mãe foi fecundado pelo sêmen, pelo espermatozoide do seu pai. O Senhor te conhece, foi Ele que selecionou. Amém. Por incrível que pareça. Fala da competição ali, né? Dos milhões de espermatozoides, mas foi Deus que escolheu, foi Deus que te concebeu ali, que permitiu a tua concepção. Amém. O 14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Amém. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. O 15, os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. O 16, os teus olhos me viram a substância ainda informe, quando ainda não tinha nem forma ainda. As células ali se multiplicando, o Senhor já sabia que era você que estava sendo formado ali, né? E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Ó Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse é o nosso Deus, esse é aquele que te formou, que te escolheu e te abençoou. Amém. Você, querido jovem, é um abençoado de Deus. Amém. Fala isso para você mesmo. Eu sou um abençoado de Deus. Fala isso. Eu sou um abençoado de Deus. Senhor Jesus, somos realmente gratos, né, por Deus, a Deus por isso, né, por eles ter nos criado e nos abençoado. Zacarias 12:1 também fala, né? Olha só, o que fala aqui em Zacarias 12:1? Sentença pronunciada pelo Senhor, Deus, contra Israel. Fala o Senhor. Quem é esse Senhor? Quem é esse Deus? É aquele que estendeu o céu, ou seja, aquele que formou aquele universo que a gente viu agora há pouco no vídeo, esse universo que ao que tudo indica é infinito, né? Fundou a Terra, dentro desse universo escolheu essa pequena bolinha azul, né? E formou ela de uma maneira tão especial, e nessa Terra, nesse planeta azul, formou o espírito do homem dentro dele. Querido jovem, Deus, sabe qual foi a bênção que Deus colocou a qual Ele te abençoou? É o Espírito dentro de você. Amém. Esse Espírito que o homem tem dentro dele é a bênção de Deus. Por quê? Porque nesse Espírito Deus pode habitar. Amém? Amém. Então a bênção de Deus na vida humana é esse Espírito onde Ele pode habitar. Então nós sabemos que nós somos criados o quê? Com corpo, alma e Espírito. 1 Tessalonicenses 5:23 fala isso, vamos ler? O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, que é aquele órgão mais interior que nós temos, que é para contatar Deus, para Deus habitar, a alma, a nossa alma, que é o que? Mente, vontade e a nossa emoção, e o seu corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Deus preparou tudo, porque Ele quer morar dentro de cada um de nós, Ele quer morar e habitar dentro de você, Ele quer ter uma vida com você, Ele quer que aonde você vá, Ele esteja junto de você. Por isso Ele, diante de todo esse universo infinito, Ele criou um lugar para Ele habitar, e esse lugar é você. Amém, Jesus. Ó Senhor Jesus, irmãos, jovens, sabe? Isso mudou a minha vida lá atrás, quando eu tinha 14 anos de idade, e uma pessoa chegou e falou isso para mim, que eu tinha um espírito dentro de mim, e que Deus queria morar dentro de mim. Eu imaginava que Deus morasse no alto céu, né, em alguma galáxia distante, mas quando eu ouvi isso, Ele me mostrou isso na palavra, aquilo, mudou a minha vida. Eu falei, eu quero que Deus more dentro de mim, eu quero
que aonde eu vá, Deus vá comigo. Amém. Sabe, isso mudou a minha vida. Amém. E eu espero que isso também mude a vida de vocês. Amém. Né? Porque Deus nos criou, Romanos 9:23, fala como? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, você e eu, a quem também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Deus criou você como um vaso, a imagem e semelhança dele, para que ele possa habitar, morar dentro de você. Amém? Amém. Senhor Jesus. Então, essa foi a maneira maravilhosa que Deus criou você, e a mim e a todos nós, né? Mas, por que então que a humanidade, e nós também muitas vezes, rejeitamos Deus? Por que nós não queremos que Deus controle nossa vida? O que aconteceu? Se Deus criou você e a mim de uma maneira maravilhosa, com um espírito dentro de você, e abençoou você, por que a gente resiste em entregar a nossa vida para Deus? Por que é tão difícil? Por que é mais fácil para a gente se relacionar com tantas coisas nesse mundo atual e rejeitar a palavra, rejeitar as reuniões, rejeitar a comunhão com Deus? Aconteceu alguma coisa. Esse homem que foi criado de uma maneira maravilhosa, ele foi estragado. Nós fomos estragados, né? Como que a gente pode ver isso? Em Gênesis também. Vamos ver, capítulo 2, versículo 16 e 17. Quando Deus criou esse homem, colocou ele ali no jardim do Éden, ele deu uma ordem para esse homem, né? E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente. E o 17: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus falou isso para o homem: olha, vocês podem comer de todas as árvores, menos dessa árvore, né? E aí o que o homem fez? Vamos ver, está lá no capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 9. Mas a serpente, que é o diabo, Satanás, mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, irmãos, aqui, jovens, qual que é a estratégia do diabo? É colocar dúvida na cabeça de vocês. Olha, será que aquilo que o Beto falou lá, né, no sábado de manhã, que eu sou especial, que eu fui criado de uma maneira especial, que eu sou único, que Deus me abençoou, que eu sou um abençoado de Deus, será que isso é verdade? Ah, imagina, não tem nada a ver essa palavra que ele falou. Então a estratégia do diabo, jovem, adolescente, é colocar dúvida no coração de vocês, para que vocês se afastem de Deus, percebe? E aí continua: respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. E a próxima: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Aí a serpente continua, e a serpente disse à mulher: e quem que é a serpente hoje na tua vida? É aquele colega que vive criticando você, porque você vai às reuniões aos finais de semana. É aquele colega que critica você quando ele te convida para você ir numa festa, numa balada, e você fala que não vai. Por quê? Porque você não quer ofender a Deus, que você não quer entristecer a Deus, então você recusa de fazer o que eles fazem. E aí eles falam: ah, você não tem nada, isso não tem nada a ver. Imagina que se você for, sei lá, em tal lugar, isso vai ofender a Deus. De jeito nenhum. Então é esse tipo de conversa que nos acaba querendo o quê? O inimigo usa para nos afastar de Deus.
e foi o que a serpente fez aqui, né? E aí o 5 o que fala? Porque Deus sabe, olha só o que ela disse, não somente isso, ela falou, Deus na verdade não quer que você coma dessa árvore, porque o dia que você comer dessa árvore você vai ser igual a Deus, e Ele não quer isso. Ele não quer que você conheça o bem e o mal, Ele quer que você dependa dEle, e realmente Deus quer que nós dependamos dEle, mas não foi isso que Deus disse para a mulher. A questão aqui foi a desobediência. Mas o 6 fala o quê? Aí vendo a mulher que a árvore era boa, bonita, agradável aos olhos, desejável, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então, irmãos jovens, aqui o que aconteceu? Houve a desobediência. Deus disse, não coma, e eles foram e comeram. E aí foi o pecado, e aí pela desobediência entrou o pecado. E o 7 fala, abrindo-se então os olhos, olha só, eles, do nada o pecado entrou, pela desobediência, abriu-se os olhos e percebendo que estavam nus, fizeram folhas de figueira, né? E fizeram cintas para si, para cobrir a nudez, ficaram envergonhados um do outro. O 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus. Olha o que o pecado faz com a gente. A gente não quer ficar na presença de Deus. Por quê? Porque a gente tem vergonha, a gente fica envergonhado, né? Se esconderam da presença de Deus por entre as árvores do jardim. E olha o 9. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estás? Deixa eu só ver aqui. Fala o 10. Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo. Eu queria ficar um pouco aqui. Olha quando foi que o medo entrou na humanidade. Foi nesse momento. Até então o homem não sentia medo. O homem e a mulher, eles não sentiam, eles não tinham esse sentimento. E eu creio, pelo menos na minha experiência, tá? Eu creio talvez na experiência de vocês, o medo é algo que nos acompanha dia após dia, é ou não é? Sim ou não? Medo do quê? Medo de ser rejeitado na escola, pelos amigos, pelos colegas, na verdade? Medo de não parecer bonito. Olha, não é? Você não tem medo? Eu vou em tal lugar. Mas se não acharem a minha roupa bonita, o que é isso? É medo. É medo dos outros te rejeitarem. E se não gostarem do meu cabelo? O que é isso? É medo. E se eu não for bem na prova? O que é isso? Medo. E se eu for... Nossa vida é recheada, permeada hoje de medo. E quando que começou isso? E por que isso entrou na vida humana? Por causa da queda do homem. Não era para a gente viver com medo. Não era. Medo de não passar no exame da CNH, quem está perto de fazer exame da CNH e dá um medo lascado. Enfim, medo de não passar no vestibular, ou quem vai prestar vestibulinho do CTI. Medo, medo, medo. Depois que a gente fica velho, você acha que a gente não tem medo? Tem medo também. A própria velhice, a gente tem medo de na velhice, né, das coisas que a velhice podem trazer, as consequências da velhice. Enfim, o medo permeia a vida do homem por causa do pecado. Sabe? Mas Deus não criou você para viver com medo. Deus não criou, Ele não te abençoou para você viver amedrontado. Senhor Jesus! Amém. Não foi para isso que Deus nos criou, não é? Olha só Hebreus 2,15 que fala que esse medo muitas vezes pode elevar várias vezes e se tornar o que? Pavor. Olha só. E livrar-se a todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pavor é mais que medo, é um medo, sabe, totalmente fora de controle. Vocês já ouviram falar de síndrome do pânico? Já? Eu já tive síndrome do pânico.
eu já tive ataque de pânico. Vocês não queiram nunca, sabe? Eu não desejo para o meu pior inimigo uma crise de pânico. Você perde totalmente a noção, sabe? Está tudo em ordem, está tudo bem. É como se do nada você achasse que você vai morrer, entendeu? E os seus pés, o chão desaparece e você perde totalmente a noção, a ponto de às vezes ter que correr para o hospital que você acha que vai morrer de um infarto fulminante, e chega lá, está tudo em ordem, não tem nada, é tudo coisa da sua cabeça. Por quê? Nós fomos infelizmente estragados pelo pecado. Aí você fala, mas quem pecou foi Adão e Eva, eu nunca fiz nada de errado, né? Olha só o que fala mais para frente aqui. Nós estamos no Hebreus 2,15. Isto. Agora vamos para 1 João 5,19. O que fala? Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo, no momento em que o homem pecou e ele destruiu ali, né, vamos dizer, sabotou a vontade de Deus, todo mundo ficou debaixo do domínio de quem? Do maligno. Então, queridos jovens, esse mundo, não se enganem, esse mundo pertence ao maligno. Ele é o príncipe desse mundo. Por isso que nós não devemos nos envolver com as coisas desse mundo. O mundo jaz no maligno. Romanos 5, o que fala? Pois assim, aqui, é aí que eu queria chegar. Mas o que eu tenho a ver com o pecado de Adão e Eva? O pecado foi deles, não é bem assim. Pois assim como por uma só ofensa, lá em Gênesis, veio o juízo sobre todos os homens. Então aquele pecado lá em Gênesis trouxe um juízo para todos nós. Esse pecado passa de pai para filho. Viu, Ju? Passou do seu pai para você, assim como passou do meu pai para mim, sabe? É algo que nós não temos como mudar isso, tá? Veio o juízo sobre todos os homens para condenação. Mas nós não tínhamos sido abençoados por Deus lá em Gênesis, mas a maldição entrou no homem por causa do pecado e passou de geração em geração, e assim vai ser com os filhos de vocês também, vai passar de vocês para eles. Então foi uma tragédia que aconteceu. Mas isso que eu queria agora chamar a atenção para a parte B. Assim também, por um só ato de justiça, Amém, de Jesus Cristo, Amém, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então, Amém, tem uma solução para tudo isso. Amém. Tem uma saída. Embora você tenha sido estragado por causa do pecado, Deus preparou um caminho para que essa situação, você mude de situação, você Amém, mude de vida, saia da maldição do pecado e venha para a bênção de Deus. Amém? Amém. Efésios 2, o que fala? Falando do 2:1, vamos ver o 2:1 também? Ele vos deu vida, Deus vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E o 2: nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então vemos que esse mundo está debaixo do domínio de Satanás, né? E agora, para encerrar, eu queria deixar um versículo para vocês, que mesmo diante de toda essa tragédia, né, que a humanidade foi lançada por causa do pecado, há esperança para mim e para você. Romanos capítulo 7 fala assim: desventurado homem que sou. Esse é Paulo, o apóstolo Paulo falando. Quem me livrará do corpo desta morte? E o 25 fala: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Ponto. E acaba aqui. Então é isso. Há esperança para nós. Amém. Embora toda essa tragédia, né, que ocorreu e nos tirou daquela condição de abençoados por Deus para inimigos de Deus, há esperança para nós. Amém? E sobre isso o Felipe vai compartilhar com vocês à noite.
Amém? Jesus é o Senhor. Amém.